Ô tia, mas com esses gases o planeta ele fica mais quente, né? Que o Muito cenário. mais quente, muito mais quente. Esses gases poluentes, como eu falei, eles ficam, né, na atmosfera e aí não permitem que os raios solares, né, saiam da atmosfera, ficam aqui. E aí isso deixa a Terra muito mais quente, por isso o derretimento, né, das geleiras e muitas outras consequências ruins para o nosso planeta, para a nossa vida aqui na Terra, tá? A professora separou um videozinho e eu vou enviar no grupo depois da aula para vocês. É claro que a gente está trabalhando língua portuguesa, mas enfim, a gente trabalha, né, com a interdisciplinaridade, né? A gente vai estudando outros assuntos, outros temas, né? E aí nós estamos estudando aqui faz bastante tempo, desde o começo do bimestre, né? Em língua portuguesa sobre o trânsito, sobre a natureza, meio ambiente, gases poluentes, e hoje estamos falando do efeito estufa. Então, depois eu vou enviar um videozinho para vocês. Se a minha explicação não ficou clara, vocês vão lá no videozinho, que é bem legal esse vídeo, tá? É do canal Descomplica. É um canal que muita gente utiliza para estudar, tá? É bem bacana. Depois a questão, eu só estou explicando as questões agora, tá? Eu já vou dar o tempinho para vocês fazerem. O que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? Pensem bem, nós estamos falando que o efeito estufa ele é aumentado por causa da emissão de gases poluentes. O que isso tem a ver com mobilidade urbana? Tem alguma coisa a ver? Nossa, tia, Pode. é que os gases liberados dos carros, de qualquer outro automóvel, eles vão para a camada de ozônio que espalha mais o efeito estufa. Para a atmosfera, né? Isso mesmo. Então, olha só, mobilidade urbana tem tudo a ver com o efeito estufa, tá? Quanto mais carros tiverem circulando nas ruas, mais gases poluentes são emitidos. E aí aumenta o efeito estufa, tá? Número 4. Por que o Calvin, que é o menino ali da tirinha, né? Ele parece se preocupar tanto com o efeito estufa. Por que ele está tão preocupado, tá? Depois, número 5. Como a mãe de Calvin reage às perguntas do filho? E por último, a expressão facial e a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história? Veja bem, a expressão facial. O Calvin, no primeiro quadrinho, ele tá com uma cara de nervoso, de irritado, né? No segundo, no terceiro, no quarto também, tá abrindo um bocão, assim. E a mãe, quando vai dar a resposta, ela tá bem assim, ela põe a mão na cintura, né? E, tipo assim, isso aí tá vindo daquele menino que não anda uma quadra, quer fazer tudo de carro, né? Que preocupação é essa, se tu também anda muito de carro, né? Então, isso contribui para o entendimento das tirinhas, das histórias em quadrinhos, ou vocês acham que não? Tá? Depois dessas explicações, então agora eu vou dar 10 minutinhos para vocês responderem e já volto com a correção, tá? Alguém não entendeu alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta agora? Eu ainda não entendi o efeito da estufa. Qual é a questão? 2. O que você sabe sobre efeito estufa? Eu acabei de explicar o que é efeito estufa, Vinícius. Então, eu não entendi. Quem sabe, se você deixar para comer numa outra hora e prestar atenção na professora, você acaba entendendo.
Vinícius, o efeito estufa acontece da seguinte forma: os raios solares penetram na atmosfera e aquecem a Terra, certo? Só que alguns raios eles saem para fora da atmosfera, entendeu? Isso é um processo natural. É preciso, é necessário para que a Terra esteja aquecida, senão não há vida na Terra. Acontece que com os gases poluentes ao redor, eles vão ficando, né, ao redor da Terra, né, na atmosfera, o que acontece? Os gases poluentes, eles impedem a saída de muitos raios solares, que ficam aqui na atmosfera, ficam aqui na Terra, aquecendo ainda mais o planeta, tá? E isso é que não é legal, porque aí aquecendo ainda mais o planeta, há derretimento das geleiras, né, enchentes, muitas outras consequências ruins para o planeta, tá? Mas o efeito estufa, ele é necessário. Só que o que a gente tem é um efeito estufa exagerado, tá? Ô tia, tem alguma forma de resolver esse efeito estufa? Tem. Na verdade, a gente tem que começar a produzir energia limpa, né? Poluir menos. Desde a reciclagem que a gente tá conversando já há alguns dias, até a produção de energia limpa, né? Utilizar menos carros, tudo isso vai diminuir a emissão de gases poluentes, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Para a gente entender como é que funciona e começar a trabalhar para produzir energia limpa, para não poluir, aliás, poluir menos, né? Agora só falta a população se conscientizar, né? Porque de resto já Exato. Uhum. Já terminou, Dilnei? Pessoal, eu vou dar uma saidinha que o Joaquim acordou, vou lá atender ele e já volto, tá? São 5 minutinhos.
Ok, pessoal? Agora a correção. Gente do céu, que frio. Tio, não tô sentindo. Meu Olha Deus. só. Tá Olha só o que muito tá lá quente fora. o sol. O sol tá brilhando forte, mas tá frio? Nossa. Eu troquei de roupa, mas botei esse meu pelego aqui porque tá frio demais. Vamos lá, pessoal. A primeira questão. Dilney, como é que você respondeu a primeira? O que eu sei sobre o efeito estufa é que ele derrete os gelos polares. Tá, mas depois da explicação da professora, você não conseguiu fazer uma resposta melhor? Não. Mas então melhore a sua resposta, tá? O professor explicou várias vezes. Você poderia ter feito uma resposta melhor. E o Dilney, para você de novo, o que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? Mobilidade urbana? Essa eu fiquei em dúvida. Tá, e a número 4? Ele, porque Calvin se preocupa pela geleira polar. E a número 5, Dilney? Essa eu também fiquei em dúvida. Ah, muito bem, Dilney. Muito bem. Eu perguntei para você se você tinha terminado, porque você estava brincando com um pedaço de tecido amarrando na cabeça, e você disse que já tinha terminado. Que dedicação é essa, Dilney? Fiquei bem Tia, não deu para decepcionada. entender, travou. Fiquei bem decepcionada. Você é capaz de responder, tá? Você é capaz. O que você sabe sobre o efeito estufa, Pedro? Ele tem a ver porque sai fumaças das empresas e dos carros dentro da cidade. Tá, mas isso tem a ver com o efeito estufa o quê? Tem que arrumar essa resposta aí, Pedro. Betina. O 2 ou a 3? A 2 ainda, querida. Tá. Eu botei assim: raios solares penetram na atmosfera para aquecer o planeta. E por causa de alguns gases poluentes, alguns raios solares saem de junto dos outros e acaba com a atmosfera muito mais quente. Ótimo, isso mesmo, Betina. Pode falar, Miguel. Que a Terra ficou muito mais quente. Com isso, acaba derretendo as geleiras. Certo. Alguém mais gostaria de ler a sua resposta? Foi a minha, tia. Pode. Eu coloquei assim, ó. Os raios solares entram na Terra para aquecer o planeta e acabam derretendo as geleiras. Tá, mas não é bem assim, né, Kim? Os raios solares, eles penetram na atmosfera e, por causa do efeito estufa exagerado, tá? Aí sim acabam derretendo as geleiras, certo? Depois eu vou mandar o videozinho para vocês, tá? Essa questão aqui tá perguntando o que vocês entendem, o que vocês sabem sobre o efeito estufa, certo? Então, tudo bem, mas é importante que vocês entendam realmente o que é o efeito estufa, tá? Por isso eu vou mandar a minha tia. Pode. Última contribuição, daí vamos passar para número 3, tá? Tia, eu não sei se está certo, mas eu vou ter sim. Que o ser humano aumentou o efeito estufa, fazendo o planeta mais quente. Tá. É o que você sabe sobre o efeito estufa, então tudo bem, tá? Mas
Vou repetir, é importante que vocês realmente entendam o que é, tá? Então, apesar de eu já ter explicado, eu vou mandar esse vídeo para vocês entenderem melhor, tá? Agora, número 3. O que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? Vinícius. Esse eu fiquei com dúvida. Daí não fez nada, Vinícius. Vinícius, olha o respeito. Que é isso? Eu não faltei com respeito contigo? Eu só não ouvi... Ele falou que ele ficou com dúvida. Dá licença, Dilnei. Eu só não ouvi o que tu falaste, mas eu vi a tua expressão. Que é isso? Pessoal, a professora explicou todas as questões. Eu perguntei, não foi nenhuma e nem duas vezes se vocês tinham dúvida. Quem me perguntou, quem me disse que estava com dúvida, eu voltei a explicar. Não tem por que não fazer nada, deixar em branco. Vocês estão fazendo isso para vocês, não é para mim, tá? Agora, deixar a questão totalmente em branco porque ficou com dúvida, tá? E a professora não explicou, a professora não perguntou se vocês tinham dúvida? Custa perguntar, professora, eu não entendi. Tem gente que está levando na brincadeira. Miguel Simadon, o que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? E quanto mais carros nas cidades e nos campos, mais efeito mais tem efeito estufa. Isso, então, quanto mais carros nas ruas, mais gases poluentes são emitidos, né? Muito bem. Alguém quer dar mais uma contribuição nessa questão? Você entendeu agora, Vinícius, a número 3? Eu estava vendo terminando a questão 2, daí não deu para escutar. Tá. Mas você terminou a 2? Terminei. Tá, então. Número 3, tá? O que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? Quanto mais carros nas ruas, mais gases poluentes são emitidos. Dilnei, você está copiando? Mais gases poluentes são emitidos, aumentando o efeito estufa. Tia, agora uma dúvida em que não é tanto do que a gente está trabalhando agora, mas assim, tu já fez nota extra de todas as matérias ou ainda falta algumas? Ainda falta. Ah, tá. De filosofia ainda não fez, né, tia? Não, ainda falta. Agora vamos lá. Número 4. Ana Clara. Por que o Calvin parece se preocupar tanto com o efeito estufa? Eu botei. Porque ficará mais calor e não terá mais gelo. Alguém mais?
Eu errei essa, tia. Então, olha só. Como... Eu botei porque pode derreter a terra e ele tá com medo. Derreter a terra, não, derreter o gelo, né? É. Isso mesmo, porque pode causar o derretimento das geleiras, né? Causar impactos no ambiente, e aí, claro, ele tá com medo, né? Porque isso vai afetar o futuro da humanidade, né? Então, por isso, por causa dos impactos, né, que o efeito estufa pode ocasionar, ele está com medo, tá? Número 5. E como é que a mãe do Calvin reage às perguntas do filho? Posso? Quem quer responder? Miguel, pode responder, então. Falando que para andar mais de uma quadra, ele quer fazer de carro, mas não quer fazer de a pé. A pé, tá? Alguém mais? Eu entendi outra coisa. Ana Clara? Eu coloquei. Ela estranhou, porque ele se preocupou com isso, mas também não anda a pé, só de carro. Isso mesmo. Então, a mãe, né, ela responde que, apesar de se preocupar com o efeito estufa, ele só quer andar de carro, né? Então, é meio contraditório. A pé. Uhum. Então, ela respondeu que, apesar de se preocupar com o efeito estufa, ele reclama de andar a pé. Apesar de se preocupar com o efeito estufa, ele reclama de andar a pé. Ok? E aí, por último, vocês acham que a expressão facial, a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história? Explique a sua resposta. Vitor. Vitor. Ô tia, minha internet tinha caído e eu não consegui pegar aquelas últimas duas ali. Tá, mas daí depois então eu mando com as fotos das páginas, tá? Vitor, a número 6. Eu não tenho o que fazer, eu só fiz até as 5. Ô, Vitor, eu tô vendo que a tua imagem tá ficando muito travada. Você tá saindo da aula? Como? Só porque a internet tá ruim. É porque a minha internet fica lá perto do banheiro e o meu quarto é muito longe. Ah, tá. Acho que eu vou pra lá. Quem fez a 6 e gostaria de ler? Natália, você fez a 6? Não, prof, eu só fiz até as 5. Tá. Alguém fez a 6? Liz? Eu fiz. Pode ler pra gente. Liz, como você fez? Eu coloquei, sim, pois podemos ver como eles reagiram. Certo. Alguém mais? Lara Matos? Sim, pois ajuda a saber se o personagem está feliz, triste ou bravo. Ótimo. Isso, né, pessoal? A expressão facial, corporal, ajuda a entender, né? Assim como no nosso dia a dia, conversando com as pessoas,
a gente entende melhor quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente está vendo, né, como ela está falando, se ela está sorrindo, se ela está triste. Nas histórias em quadrinhos, não é diferente, né? Se nós olharmos para o rostinho dos personagens e vermos a expressão facial e até mesmo os gestos, né, que eles estão fazendo com o corpo, nós vamos entender melhor, né? Aqui também, tá? Eu fico aqui com a imagem de vocês aberta, muitas vezes vocês estão com o microfone fechado, mas eu estou entendendo a expressão facial de vocês, os gestos que vocês estão fazendo, tá? Então, agora vamos virar a página, para a página 65. Os diversos tipos de balões marcam as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos. O que expressam esses balões? Bom, talvez vocês não tenham ainda o conhecimento de cada balãozinho desse aqui, tá? Então, nós vamos fazer juntos essa atividade. A maioria ali eu conheço até. Que bom. O primeiro é bem normal, né? O que quer dizer o primeiro? Diálogo. De fala. É um balão de fala, um balão de diálogo, mas é um tom de voz normal, tá? Porque existe o balão de diálogo quando a pessoa tá cochichando, quando ela tá gritando, tá? Então, esse balão de diálogo é o tom de voz normal, tá? Como eu estou falando com vocês aqui agora. Importante escrever isso, tá? Tom de voz normal. Aí o balão ao lado, aquele que parece ser todo tracejadinho, assim. Cochicho. Cochicho, isso mesmo, é o balão de cochicho. Porque sussurrar vale também, como cochicho. Como é que você escreve cochicho? É CHCH. Cochicho. Se tu repete, Cochicho. mas tá em qual? Tô perdido aqui agora. Na segunda. Do lado do balão de fala normal, tem o cochicho. Tá bom, obrigado. De nada. Do lado do balão de cochicho, que balão é aquele? É o balão de Pensamento. Pensamento. Esse também é bem fácil, né? Agora, na segunda linha, o primeiro balão é do quê? Gritando. Isso, é o balão de grito, né? Quando a pessoa está gritando, tá? Do lado do balão de grito, nós temos outro balão. Eu acho que aqui, eu posso falar o que eu acho? Pode. Eu não conheço muito bem, mas eu acho que é quando várias pessoas estão falando. Exatamente, quando várias pessoas estão falando a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo. Tchau. Depois desse balão, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo, Larissa, você imagina que balão é aquele? Na minha cabeça passou o balão de ideia. Isso mesmo, balão de ideia. Quando a gente vê aquela lâmpadazinha acesa, é o balão de ideia, né? Na terceira fila, primeira coluna, nós temos outro balão. Kim, você imagina que balão é esse, Kim? Peraí. Aquele ali do lado do... Estão falando tudo junto. Que eu tava falando, escrevendo. Aquele que estão falando tudo junto, é isso mesmo, quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Do lado. O que você imagina que é aquele ali? Uma ideia? Isso mesmo, balão de ideia, quando alguém tem uma ideia. Por aquilo.
Outro balão de pergunta. Não é balão de pergunta, tá? É o balão de dúvida. O primeiro balão da terceira linha é o balão de dúvida, que é diferente, né? Quando faz uma pergunta, alguém faz uma pergunta com o balão de diálogo. E quando alguém, por exemplo, recebe uma explicação e daí só fica assim aquela coisa, aquela dúvida, tipo, não entendi, aí tem o balãozinho com o ponto de interrogação, de dúvida. Depois, o outro balão, o balão que tem um ponto de exclamação. Que balão será esse? Afirmando alguma coisa. Como o Brian? Tá exclamando. Afirmando alguma coisa. Não, não é de afirmação. Lembrem-se que o ponto de afirmação é o ponto final, tá? Pergunta, tia. Ô, tia, alguém tá exclamando alguma coisa? Sempre que vocês virem esse balão, é o balão de admiração. Quando acontece alguma coisa, né, que deixa a pessoa admirada, tá? Quando alguém fala alguma coisa que deixa a pessoa admirada, então tem esse balãozinho ali, né, com esses raiozinhos e o ponto de exclamação. Então, esse balão é de admiração. O balãozinho com as reticências dentro. Continuação. Não é de continuação. Quando o personagem fala a mesma coisa? Não. Esse balãozinho com as reticências dentro é quando alguém tem dificuldade para se expressar, tá? Tipo assim, eu tô com fome, mas eu não sei se eu como pão ou se eu como biscoito. Sabe, fica uma dificuldade ali de se expressar. Ou então, quer explicar alguma coisa para alguém. Não é bem uma dúvida, é uma dificuldade mesmo de dizer o que pensa, tá? Aí, tipo assim, tu me pergunta, Mayara, tu tá com fome? Ai, não é fome, mas é uma coisa aqui na minha barriga, ai, sei lá. Então, vontade de comer. é dificuldade de dizer aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, tá? Então, dificuldade para se expressar, tá? Expressar se escreve primeiro com X e depois 2 S. Posso falar o último? O primeiro da terceira linha? O primeiro da quarta linha, qual é então, Miguel? Cansado. De nojo. Medo. Ô, tia, eu sei. É Pode cansado. falar. Eu nem sei. Cansado. Esse primeiro balãozinho da quarta linha é de choro e tristeza. Ô, Vitor, é a quarta vez que eu vou fechar o teu microfone. Deixa fechado, tá? Depois, o segundo balãozinho da quarta linha. Esse é bem mais fácil, né? Cantando. Isso, é uma fala cantada, né? Musicada. Isso mesmo. Já existe palavra musicada? Fala musicada. O último quadrinho, então, o último balãozinho. Que eu acho que é confusão. Ele tá bravo. Raiva, tá? O último quadrinho é raiva. E aí vocês podem virar a folha. E daí nós vamos agora para... Oi, Kim. A bolinha portuguesa. Kim, eu não escutei você. Alguém falou junto. Qual é o penúltimo? O penúltimo
Fala cantada, musicada. Então, na página... Ô, tia, e o último é qual? Raiva. Raiva? Ah, tá. Na página 66, então, nós temos outra coisa que é bem comum nas histórias em quadrinhos, tá? Que são as onomatopeias. Vocês, com certeza, já devem ter estudado. Então, a gente só vai relembrar um pouquinho, tá? Então, além dos balões... Isso lá no terceiro ano, eu acho. Além dos balões, outros recursos são utilizados nas histórias em quadrinhos. Identifique o som que as palavras a seguir representam. Alguém tem alguma dúvida, primeiro, antes de fazer essa atividade? Alguém ainda não sabe ou não entendeu direito o que são onomatopeias? Eu ainda não expliquei, mas vocês já tiveram isso em outros anos. Eu não esqueci completamente. Eu também. Então, vou explicar. Onomatopeias são palavras que vão imitar o som, tá? Porque quando a gente vai escrever, a gente vai escrever, por exemplo, o som de um prato caindo e quebrando, o som de alguém tossindo, o som de alguém espirrando, de alguém beijando. Então, onomatopeias são sons que são reproduzidos na escrita, tá? Deu para entender, pessoal? Sim? Ok, então, a gente tem o primeiro som, ha, ha, ha. Esse som quer dizer o quê? Risada. Risada, né? Riso, enfim. Então, o primeiro som são risadas, tá? Léo, você já colocou? Eu botei rindo. Risadas, beleza. Eu botei rindo. Ô, pessoal, eu tô vendo que tem muita gente viajando. Eu tô falando e tem muita gente viajando. Atenção, gente, foquem aqui na aula. Depois tem coffee, coffee. Tosse. Tosse. Depois tem... Cosse? Quê? Coffee, coffee. É tosse. Ah, tá. Então, alguém está tossindo. Ô, tia, tosse é com 2 S. Sim, senhor. Depois tem aquele glu. É uma engolida. Isso, é engolir, né? Nhaque. Comendo. Beijo. Uma mordida. Uma mordida. É uma mordida, tá? Nhaque é uma mordida. Não é aí é blá, 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 blá. Nhaque. Nhaque, uma mordida. Ou até às vezes, quando a gente vê assim nas histórias em quadrinhos, por exemplo, a Magali, quando tá comendo, né, a melancia, ela devora a melancia, dá várias mordidas, daí tem nhaque, 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 nhaque. Então, quando a pessoa tá comendo, né, porque aí ela tá mordendo, mastigando. Não, aí é smack, smash, alguma coisa assim. Smash, o que é smash? Beijo. Qual é o grupo mesmo? Engolir. Ô, tia, eu sei qual é o do beijo. É chuaque. Eu faço sempre smack, smash. Depois o buá. Choro, né? O choro aí é bem fácil, né? Vocês podem ler em algumas ocasiões onomatopeias diferentes, tá? Não tem problema. Só um pouquinho, pessoal. Ai, meu Deus, que tá abrindo? Depois dentro da sujeira, sou eu que tenho que limpar. Microfone aberto, tá, Vinícius? Microfone tá aberto. Tá, valeu. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, né, vocês podem ler em algumas ocasiões onomatopeias diferentes, tá? Não tem problema. Só que, por exemplo, um prato caindo no chão. O prato caindo no chão não vai fazer
buá, né? Vai fazer, sei lá, crect, clact, ploft, alguma coisa nesse sentido, dizendo que caiu no chão, que quebrou, né? A gente tem que ser assim, o mais coerente possível nos sons reproduzidos, tá? Então, onomatopeia é a figura de linguagem utilizada para representar sons ou ações de objetos, pessoas ou animais, tá bom? Ok, pessoal? Eu sei uma. É o zoom. Então, esse zoom é indicando que alguma coisa... Obrigada, filha. Que alguma coisa passou correndo, voando, né? Tia, eu sei vários aqui. É, mas tem vários, tá? Tem Brum, muitos. bibi, cataploft, crack. Isso mesmo, tem vários. Então, aqui na número 9, vocês vão escrever as onomatopeias que vocês conhecem, mas eu quero que vocês, além de escrever as onomatopeias que vocês conhecem, que vocês coloquem o significado, tá? Por exemplo, eu vou colocar cri-cri. Cri-cri para vocês é o quê? Grilo. É um grilo no meio da noite. Grilo, Fazendo... né? Então, escrevam a onomatopeia e coloquem entre parênteses o que significa, tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem essa, tá? Tia, esquece é com K? Você é de mastigar? Eu não entendi a palavra que você perguntou, Kim. Esquece, tipo assim, de mastigar? Esquece? Tipo assim, tia, mastigar, vou botar aqui, não dá de escutar. Eu acho que pode ser o nhaque, 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 nhaque. Eu acho. Houve um som de S. Ô tia, eu vou assopar meu nariz. Ô Kim, aí depende do que você tá mastigando. Por exemplo, se eu for comer alguma coisa crocante, eu vou fazer assim, ó, creque, 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 creque. Sabe? Daí depende do que você tá mastigando. Quando é alguma coisa crocante, o som é diferente de alguma coisa mais molinha, né? Então, depende disso também, tá? Obrigada. Uma vez eu fiz uma avaliação e eu pedi para que os alunos colocassem o som de um prato caindo no chão, né? Só que eu não expliquei direito, eu queria que eles colocassem o som do prato quebrando ao cair no chão, né? E teve um aluno que botou cataplum, alguma coisa nesse sentido, assim. E eu chamei ele e perguntei, ô fulano, um prato quando cai no chão faz cataplum? Ah, tia, o meu prato era de plástico. Aí eu tive que, concordar com ele, né? Então, a gente tem que saber bem direitinho qual é o som que vai ser produzido pelo quê, né? Então, na mesma coisa nessa da mastigação, se eu tô comendo algo crocante, é diferente de eu comer um pão, por exemplo. E se vocês prestarem atenção no som quando vocês estão comendo, é diferente, né? Quando a gente tá comendo, tipo assim, um amendoim torradinho, um chips crocante, né? O som muda, o som é diferente. Então, a gente tem que ser... Os alunos são malandros, aí eles fazem tudo se tu não explicar certinho o que tem que fazer. Eu lembrei daquele episódio do Chaves, né? Que ele desenhou, não sei se foi ele ou se foi o Kiko, que não desenhou nada, deixou a folha em branco. Aí o professor Girafales perguntou, cadê o teu desenho? Eu fiz, tá aí, é uma vaca? Que vaca? Não tô vendo vaca nenhuma. É uma vaca comendo grama. Tá, mas e cadê a grama? Ela comeu tudo? E a vaca? Ah, ela comeu tudo e foi embora. Ô tia, eu lembro da Chiquinha. O professor faz uma pergunta, ela faz, posso fazer uma observação? Ela vai fazer assim, ó.
Eu lembro também, eu lembro. Gente, eu tenho uma saudade desse... Chaves já. Eu tenho uma saudade do Chaves, apesar de eu ter visto todos os episódios várias vezes, milhares de vezes, que eu assisto Chaves desde que eu era pequenininha. Mas era legal. Eles tiraram o Chaves do SBT. Mas eu assino uma TV aqui que passa o Chaves. É tipo série, não Tia, tem? por favor, me passa esse tia. nome que eu quero assistir Chaves. Ô, tia. Vamos ver o vídeo de todos. Com as orelhas para baixo e o rabo entre as patas. Tá, pessoal, vamos lá. Colocaram as onomatopeias? Deixa eu voltar aqui. Colocaram as onomatopeias? Tá, então eu vou chamar o Davi Perim para me dizer, pra gente quais onomatopeias o Davi colocou. Todas ou só uma, professora? Pode ser duas, Davi. Vento. Ótimo. Mas aí, explosão. Ótimo. Mas como é que você escreveu esse... Quais foram as letrinhas que você usou? O F e o U. Ah, o F e o U. Entendi, tá. E deixa eu ver. Miguel Fornaza, quais foram as onomatopeias que você colocou? Coloquei zoom, que é uma pessoa correndo, e boom, algo explodindo. Certo. Alguém gostaria de falar, Léo? Tia. Eu botei zoom para uma mosca zunindo, né? Fazendo aquele sonzinho chato. E também eu botei scatafloft para uma pessoa caindo. Certo. Posso falar, tia? Deixa eu. A Natália tinha pedido, só um pouquinho, Miguel, já vou deixar. Te acalma, garoto. Pode falar, Natália. Tia, mas eu não pedi, mas eu posso ler? Porque alguém pediu. Ah, tá, foi a Liz, então. Desculpa, as vozes parecidas. Pode falar, Liz. Eu coloquei toque-toque, que é a porta. Tá. Crack, que é o mastigar. Quando tu falou em toque-toque, gente, até disso eu sinto falta. Eu não sei se vocês escutam, mas nos corredores da escola, quando vem a tia Amanda, a tia Naíse de salto, aí fica aquele... Ai, toque. Eu lembro disso. Nossa, tia. Eu nunca vi, mas a tia Amanda, ela sempre entra mais 5 vezes na sala de aula durante a aula. Eu nunca vi isso. É muito engraçado. Vai lá, Miguel. Smash é só dois? Só dois? Smash, que é beijo, e ploft, que é caiu. Ótimo. Posso ler a minha, tia? Pode. Eu coloquei boom. Eu também coloquei Pouquinho, pra mim. O som dizer, sabe? Fazendo... Pouquinho, pra mim travou bastante. Eu não sei se os teus colegas conseguiram ouvir, mas eu não consegui ouvir direito. Eu também não, tia. Eu também não. Pode falar de novo, Kim. Tipo assim, eu coloquei Z, tipo de carro freando, sabe? Tá. E também eu coloquei explodindo. Que foi, tia? Eu deixei cair um negócio aqui. Se eu quebro esse negócio da minha filha, ela me mata. Mas não quebrou, não quebrou. Ok, Kim. Agora, pessoal, vocês têm aqui história em quadrinhos, tirar de letra. Isso aqui, vocês vão fazer como tarefinha, tá? Só que assim, ó, vamos esquecer o que tá aqui, tá? Vocês vão fazer da maneira como eu vou explicar, que é mais ou menos como tá aqui, na verdade, tá? Seguinte,
vocês vão criar uma história em quadrinhos, tá? Mas uma história em quadrinhos é, na verdade, uma tirinha, tá? Como essa aqui do Calvin, certo? Tia, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu teve uma ideia de fazer assim, olha. A gente vem, pega um monte de página, daí bota aqueles... Ai, como é que é o nome? Grampeador. Daí a gente vai fazendo nas páginas. Como assim, Vinícius? Não entendi. Olha, vamos dizer que isso aqui é o que eu tô falando. Ó, um monte de página. Daí eu boto o grampeador aqui no canto. Os grampeadores eu vou fazendo as histórias nas páginas. Tá, mas... Não, pessoal, calma. Dessa vez, vocês vão fazer uma tirinha, tá? Uma tirinha é uma pequena história em quadrinhos, que pode ter 3, 4, 6 quadrinhos no máximo, tá? Vocês vão fazer isso como tarefa, certo? E aí, o tema que vocês vão fazer é o tema que vocês acharem interessante, tá? Não vou colocar aqui um tema, vocês podem colocar o tema que vocês quiserem. Só que essa tirinha, ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim, tá? Vocês têm que ser coerentes com as palavras, tem que ser coerentes com as onomatopeias, caso vocês usem. Lembrem-se dos balõezinhos que nós aprendemos, tá? E façam a tirinha de vocês. Essa é a tarefa de vocês de hoje, tá? Tem que fazer no caderno, tia. A gente pode usar também a página 75, né, tia? Vocês podem fazer no caderno ou numa folha e colar no caderno, tá? Mas tem que bater a foto e mandar para mim, tá? Eu gostaria que vocês utilizassem onomatopeias e pelo menos 2 tipos de balão, tá? De balões, ok? Vocês aprenderam vários balões aqui e aprenderam várias onomatopeias. Então, façam a tirinha de vocês, ou 3 ou 4, até 6 no máximo, tá? Quadrinhos. Sejam coerentes, utilizem onomatopeias e pelo menos 2 balões de diálogo, né? Ou de pensamento, enfim, 2 balões diferentes. Ô, tia. Oi? Tem que colar no caderno ou pode deixar numa pastinha? Colar no caderno fica meio Se vocês tiverem uma pastinha onde vocês estão guardando as atividades, tudo bem, tá? Se não, daí colhem no caderno ou então já façam direto ali no caderno, tá? Pode ir no banheiro. É 10 horas daí. Quem quiser agora ir ao banheiro, pode ir ao banheiro, né? 5 minutinhos, 10h10, estamos de volta, tá? Ô, Gabi.
Mayara, tá aí. Tô. O bom da minha cadeira é que enquanto passo, eu posso deitar ela. Vamos voltando, pessoal. Vamos voltando. Tá quase... Opa, falta 3 minutos ainda. Eu que sou exagerada. Tia Mayara. Oi? Sabe aquela conta que a gente estava aprendendo em matemática? Expressões numéricas? Isso. Daí a minha mãe começou a me ensinar por partes, daí tem problema se fazer por partes, não direto. Não, problema nenhum. Lembra que eu falei para vocês que eu também faço por partes? Só que tem que ser naquele formato, né? Não pode tirar a conta, fazer ali do ladinho. Tem que fazer em formato de expressão numérica. Ô, tia. Oi? Ontem na nota extra que eu fui fazer com meu pai, eu me embolei um pouco. Eu aprendi, mas eu me embolei um pouco na hora de fazer a primeira questão, porque eu fazia, aí eu copiava. Aí depois eu resolvi a primeira, e daí eu copiava. Depois eu resolvi a primeira e a segunda, eu copiava. Aí eu me embolei um pouco, mas aí depois eu consegui fazer todas. Ah, então, isso que interessa, né? É normal a gente fazer, se embolar um pouco, como tu diz. É normal, mas depois tudo se ajeita. Bruno, atenção, hein, Bruno? Atenção, hein? Vocês ficam com os bichinhos aí, mas é para prestar atenção, hein? Gente, 10h10, vamos lá, abrindo a câmera. Todo mundo abrindo a câmera, por favor. Tá de câmera fechada. Vamos lá. Vamos trabalhar matemática, tá? Então, todo mundo lá na página 49 de matemática. A gente vai trabalhar desenho geométrico, tá? Então, é uma disciplina assim, uma matéria bem tranquila, tá? É desenho mesmo. Formas, né? Desenhos, gráficos também vamos trabalhar. E vamos relembrar área e perímetro, tá? Que vocês já trabalharam, né? Aí a gente vai relembrar, então, área e perímetro. Vai ser uma matéria bem boa, bem legal de trabalhar. Todo mundo já abriu na página? Então tá. Neste capítulo a gente vai aprender sobre desenhos em perspectiva e vai descobrir a profissão que seus colegas querem ter, né? O que eles querem ser quando forem adultos.
com uma coleta de dados. E no final vai aprender mais um pouco sobre área e perímetro. Bom, pessoal, essa coleta de dados aqui que nós estamos falando, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que está aqui na apostila, tá? Mas quando chegar a hora, daí eu vou explicar para vocês a forma como nós vamos fazer. Na página 50, nós vamos fazer uma leitura, porque nós vamos falar de como era o desenho antigamente, né? Isso aqui nós vimos muito em histórias, né? Em história, aquelas pinturas rupestres, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos ver a evolução dos desenhos, tá? Então vamos lá. A história do desenho começa, provavelmente, ao mesmo tempo em que a história do ser humano, tá? Então, Antônio, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? Tia, que matéria? Me perdi tudo agora. Matemática, página 50 agora. Ô, tia, tá mais pra história. Então, é a tal da interdisciplinaridade que eu falei para vocês, né? Pode ler, Antônio. Na pré-história, desenhos que hoje conhecemos como pinturas rupestres representava pessoas, animais, plantas e outros elementos no mundo. São desenhados simples que não levam em conta as proporções entre os elementos nem entre as distâncias. Isso, então olha só, esses desenhos rupestres aqui, de muito tempo atrás, as pessoas que desenhavam não levavam em consideração as proporções, as distâncias, né? Então, uma árvore era do mesmo tamanho de uma pessoa, tá? Os braços e as pernas eram totalmente desproporcionais ao que realmente eram, tá? Então, essas proporções de distância, de tamanho, elas não eram levadas em consideração, tá? Agora, o segundo parágrafo. Miguel Mai, por favor. Mais tarde, desenvolveu-se um tipo de desenho para se representar o artista que queria mostrar e não o que ele via. Por exemplo, figuras humanas com o rosto e membros vistos de lado e o corpo visto de frente. Isso, então, aqui era representado o que o artista queria mostrar e não o que ele estava vendo, né? Ele queria mostrar aquilo ali, era a ideia dele e não aquilo que ele realmente estava vendo, tá? Agora, o terceiro parágrafo. Ana Paula. Até o século XIV, os desenhos e pinturas tinham aparência achatada e não possibilitavam perceber as diferenças de distância entre os elementos, nem passavam a impressão de volume e de profundidade. Por essa época, começou o desenvolvimento de uma técnica que permite representar no papel, de modo mais real, uma cena tradicional. Veja o exemplo abaixo. Uma cena tridimensional, ou seja, com 3 dimensões, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui embaixo, ó. Nós temos o desenho que é o projeto de uma igreja, tá? À esquerda de vocês têm o projeto, né? O desenho da igreja. E à direita, a gente tem a imagem da igreja atualmente, tá? Então, vejam que é bem semelhante, né? Ó, todos os traços ali desenhados são bem semelhantes ao que é a igreja hoje, né? Essa técnica de desenho tridimensional permite ter uma ideia de como é realmente, tá? Essa técnica foi chamada de perspectiva
e é baseada em conhecimentos de geometria, tá? Então, virem a página. Vamos ver, Pablo, o próximo parágrafo na página 51. Tá me ouvindo? Tô. Muitos artistas estudaram a perspectiva e desenvolveram modos de facilitar seu uso. Um deles foi Leonardo da Vinci. Ele nasceu em 15 de abril de 1952, na Itália. 1452. Na Itália, e destacou-se como cientista e inventor em diversas áreas. Dedicou-se também às artes, principalmente ao desenho e à pintura. Ele dizia que, entre os objetos de mesmo tamanho, o que estiver mais longe dos olhos vai parecer menor. Isso. O que estiver mais longe dos olhos vai parecer menor. Claro, né? Se estivermos sobrevoando uma área, quanto mais alto estivermos, menor ficam as casas, né? Os prédios. Isso aí vocês já devem ter uma noção. De cima de um prédio, uma pessoa parece muito pequenininha, né? Então faz todo sentido. O próximo parágrafo, Larissa. Comprove isto quando estiver em uma rua em que exista uma sequência de postes iguais. Os postes mais próximos de você vão parecer maiores do que estão mais longe, embora todos sejam do mesmo tamanho. Isso, então os postes, né, numa rua, o máximo que a gente consegue visualizar, aquele último que a gente consegue visualizar, ele parece que é de um tamanho bem menor do que o primeiro, né, o que está mais próximo da gente. Pode? Tá. Peraí. As fotos áreas também podem comprovar essa ideia. Observe essas duas imagens de um mesmo lugar feitas de altitudes diferentes. A imagem da esquerda foi feita de uma distância menor e é a mesma região que aparece. Nela está destacada na foto da direita. Então, olha só, é a mesma região, tá? Só que as duas fotografias foram tiradas de distâncias maiores e menores, tá? Então, a primeira fotografia foi tirada de uma altitude menor. A segunda fotografia foi tirada de uma altitude bem maior, né? Então, o espaço, aquele lugar ali, parece ser menor, mas na verdade é do mesmo tamanho, tá? Então, note que os elementos que aparecem na imagem da direita são muito menores que os da imagem da esquerda. Agora, vocês já tinham ouvido falar nessa técnica perspectiva? A gente já fez uma coisa assim em artes. Ah, é? A gente fez um desenho. Beleza, então. Ótimo. Então, veja o desenho de um cubo visto de duas perspectivas diferentes, tá? Vocês têm que anotar aqui nessas duas linhas as diferenças e as semelhanças entre os dois desenhos dos cubos, tá? Anotem, então, ali as diferenças e as semelhanças. Primeiro, a gente pode conversar sobre a visão que vocês têm, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, que eu acho que a diferença é porque eles estão posicionados diferentes. E a semelhança é que os dois são cubos. Os dois têm o mesmo tamanho, né? Os dois têm o mesmo formato. A diferença é realmente a perspectiva, é por onde, né? O ângulo que eu estou olhando, né? O ângulo que eu estou vendo. Mas os dois são a mesma coisa, a mesma figura, né? Muito bem, isso aí vocês já podem anotar porque é bem tranquilo, né?
Anotem ali rapidinho e daí eu já vou compartilhar a tela com vocês para mostrar a próxima página, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Ô tia, essa coisa essa coisa de perspectiva em que a gente está estudando agora parece mais artes ou história do que matemática. Então, mas as figuras geométricas, né? A geometria é uma área da matemática, tá? Sim. Só estou procurando aqui a página certa, tá? Aí, assim que vocês anotarem, vocês já podem virar a página. Vamos lá para a página 52, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Podemos? Certo, olha só. Não, tia, eu tô copiando. Deu? Pode ir. Tá. Então, aqui a gente tem exemplos de como fazer, tá? Essas malhas pontilhadas, elas facilitam o trabalho de como fazer um desenho. É mais fácil desenhar cubos em perspectiva, tá? Porque com a malha, com essa malha pontilhada aqui, eu consigo fazer cubos de diferentes perspectivas, tá? Então, eu consigo desenhar quadrados unindo os pontos, né, com linhas retas. E aí, aqui eu tenho os passos, tá? Vou mostrar para vocês os passos, é bem tranquilo. Então, a gente vai escolher um ponto, certo? Ó, aqui foi escolhido esse ponto vermelho. Escolha um ponto da malha que não esteja nas fileiras de pontos da borda. Olha só, não pode ser esses pontos aqui da borda, tá? Partindo desse ponto, nesse caso aqui foi feito o ponto de vermelho, né? Faça uma linha reta para a direita, tá vendo? Para a direita. Depois, para baixo, até desenhar um quadrado unindo os pontos de 3 em 3. Ó, foi o que foi feito. Unindo os pontos de 3 em 3, certo? Depois, marque o ponto que está uma linha acima e uma coluna à direita. Olha só, uma linha acima e uma coluna à direita. Marque o ponto. E faça a mesma coisa, una 3 pontos até formar um quadrado, do mesmo tamanho do quadrado anterior. Tá dando para entender? Então, o primeiro, escolha o ponto, vou unindo de 3 em 3 até formar um quadrado. O segundo, vou escolher o ponto certo, que é uma coluna, uma linha à direita e uma coluna à direita e uma linha acima, tá? Faço o mesmo quadrado, tá? Depois, o que eu preciso fazer? Unir cada um dos vértices correspondentes dos dois quadrados. Cada um dos vértices, ó, correspondentes. Então, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, tá? E aí, eu vou chegar nesse resultado aqui, tá? Algumas arestas do cubo não devem ficar visíveis.
use uma borracha para apagá-las, tá? Ó, essas arestas aqui, ó, não devem ficar visíveis. E aí vai ficar deste jeito, tá? Agora, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que usar a malha para fazer o cubo de vocês, tá? Sigam aquelas orientações ali e façam o cubo de vocês. Cuidado, usem o lápis, não usem aquele 3D, porque para apagar a folha vai ficar toda marcada, tá? Deixem o lápis bem apontadinho e vão fazendo com traços leves, porque quando vocês apagarem, daí não fica marcado, tá? Eu vou tentar fazer o meu aqui, ó. Ô tia, eu já terminei. Eu tava treinando primeiro para depois fazer. Pois é, Dilnei, mas durante a explicação, eu já cansei de dizer isso para ti, né, Dilnei? Durante a explicação, presta atenção. A professora Só treinando para fazer. Pois é, mas a professora dá o tempo suficiente para vocês fazerem depois, né? Então, presta atenção. Você pode fazer mais que um? Pode. Ó, seguindo aquelas dicas ali, pessoal, é super tranquilo, ó, de fazer. Todo mundo conseguiu? Consegui, tia. Deixa só o mesmo. Tia, oi. Eu tinha caído da aula, mas já voltei. Agora, depois de fazerem o desenho, vocês têm que fazer uma comparação com o cubo que vocês desenharam e o cubo da página anterior. Ó, eu vou colocar aqui do ladinho. O cubo de vocês deve ter ficado mais ou menos parecido com o meu. E aí, com qual desses dois cubos aqui, o cubo de vocês ficou parecido? Com o da esquerda ou com o da direita? A direita. Com o da esquerda. Tá? Com o da esquerda. Pode ver que aqui na frente, ó, eu tenho um quadrado perfeito, tá? Ô, tia, mas não era aí para apagar aquelas arestas ali de trás? É, só que eu não consigo apagar aqui só aquelas arestas, tá? Se eu apagar aqui, eu vou apagar o que eu não posso. Por isso que eu não apaguei. É que eu apaguei. É, era para apagar. Só que eu não consigo apagar aqui. Isso. Se eu conseguir, eu acho fácil. Ó, não deu. Apaguei o que não era para apagar. Ô tio, se a gente arrumar sem precisar aresta ali. Pronto, ficou mais ou menos assim. Beleza, pessoal? Fizeram, então, o desenho e escreveram com qual dos cubos da página anterior ficou parecido? Então, vamos para a próxima, tá? Agora aqui, gente, a gente tem uma outra malha pontilhada, tá? Ela é um pouco diferente da malha anterior. Por quê? Essa malha aqui, gente, ó, vocês têm uma malha triangular, tá? Ó, na malha anterior, vocês tinham uma malha que era com quadradinhos, tá? Agora vocês têm uma malha triangular, certo? O que vocês têm que fazer? Fazer a mesma coisa, seguir os pontos e reproduzir este cubo aqui, tá? Podem começar.
Não entendi, vou fazer normal. Vocês vão fazer o cubo que está aqui e vocês vão reproduzir aqui. Qual é a diferença? A posição aqui dos pontinhos. Na malha anterior, os pontinhos formavam quadrados. Agora, eles formam triângulos, tá? Então, vocês têm que fazer da mesma coisa. Escolha um ponto, ó. E vão... Aqui é fácil? É super fácil, é só seguir os pontos. O meu aqui não ficou bem direitinho, que eu não tenho como fazer tão retinho, não consigo, né? Fazer no computador eu só é mais fiz difícil. mais ou menos Y e terminei ali os negócios. Uhum, também. Ó, o Brian fez assim, ó, ele fez o meio, né? Fez um Y, né, Brian? Ó, ele fez essas arestas aqui e depois fechou. Fechou a parte de cima, fechou a lateral, a parte de baixo e a outra lateral. O meu ficou perfeito, tia. Nossa Senhora. Então, quais são as Mas não conseguiam semelhanças? fazer, tio. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Tia. Oi? Mas ficou uma bosta. Como que um quadrado dentro. Ô, Vinícius, você tem um exemplo aqui do lado, Vinícius, ó. Siga o exemplo e vá unindo os pontos. A gente... Eu acho mais fácil que o outro, eu acho. Pra eu fiz, tá. Tá, entendi. Uhum. Assim, tá. Beleza. Vinícius, fecha a câmera. Não, fecha o microfone. Tá bom, peraí. Pessoal, então quais são as diferenças entre a malha triangular e a malha quadrada? Quais são as diferenças que existem aqui entre a malha triangular, que é essa aqui, né? E a malha quadrada? Alguém consegue dizer? É o formato dos pontos? Isso, é a disposição e a distância entre os pontos, tá? Essa é a diferença da malha triangular e da malha quadrada. É a disposição e a distância entre os pontos. Disposição e distância entre os pontos. Obrigada. Eu não consegui fazer. Ai, isso aqui não tá indo. Aqui. Jesus me dá paciência. Vinícius, fecha o microfone. Pessoal, agora vocês têm a questão 3, letras A e B. Prestem atenção para a explicação, tá? Isso aqui, pessoal, o único segredo é vocês seguirem os pontos, tá? Em linha reta, certo? É o único segredo. Então, vocês devem olhar como está sendo feito aqui e reproduzir o mesmo desenho aqui do lado, tá?
Aqui a gente vai ter um empilhamento na malha triangular e aqui um empilhamento na malha quadrada, tá? A diferença qual é? É o distanciamento e a distribuição dos pontos, tá? Então, aqui, eu vou fazer aqui com vocês para mostrar para vocês que não é tão difícil, tá? Então, vou fazer, olha só, eu vou começar desse ponto aqui, tá? Aí, eu sei que eu tenho que ir até o terceiro ponto. Então, vamos lá. Daqui, eu vou até o terceiro, só que em linha reta, né? Por favor. Deixa eu apagar aqui, porque essa minha reta aqui ficou muito torta. Até tem aqui como fazer uma reta, mas eu não sei se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Ó, até o terceiro ponto. Depois, daqui... Isso aí só para complicar a vida. Para de reclamar, Vinícius. Se a gente parar de reclamar e tentar, a gente consegue. Ó, daqui eu tenho que subir. Certo? Daqui eu tenho que descer para cá. Aqui. Ó, tá vendo que faz um losango aqui, ó, tá vendo? Aqui eu desço 3 pontos novamente. E vou fechando, ó. Vou fechando, tá? Desço 3 pontos novamente. Gente, é que aqui é terrível de fazer, tá? Não consigo fazer linha reta. Mas... Peraí. Tá muito torto isso aqui. Aqui. Não, tá tudo torto. Por favor. Vocês vão tentando fazer aí também, tá? Ô tia, eu já fiz, eu vou pro empilhamento 2. Ótimo, beleza, pode ir pro empilhamento 2. Eu já tô fazendo empilhamento 2. Ótimo, beleza. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, tá? Mas é só seguir os pontinhos. Errou, apaga e faz de novo. Pronto, ó, até que não foi tão difícil assim. Claro que não ficou retinho, né, gente? Mas, ó, deu para fazer. Ó o meu, tia. Peraí que eu não tô te vendo, peraí. Então, Vinícius, o que tu tá reclamando aí? Tá perfeito. Tá ótimo. Ó. Vou eu aqui tentar fazer o empilhamento 2, tá? Tá bem bom, Vinícius. Continua, faz o empilhamento 2 ali. Eita. No empilhamento 2, vocês estão vendo que cada quadradinho, ele é maior do que o anterior, né? Eu vou de 2 em 2 pontos. De 2 em 2 não, de 3 em 3, né? Acabei, tia, já fiz o 1 e o 2. Ótimo. Achou difícil? O 1 foi até fácil, mas o 2 um tempinho. É, o 2 eu tô achando mais complicado também. Aqui. Nossa, e aqui, desenhar aqui, gente, é terrível. Terrível.
terrível mesmo, mas deixa aquele risquinho ali. Agora, daqui eu preciso subir. Daqui eu preciso subir. Fecho. Quem terminou, que estiver olhando aí para mim, se puder me dar umas dicas. Mas eu acho que eu tô indo... Tu tá indo bem. Tô indo bem, né? Venho pra cá, fecho aqui, desço aqui. É difícil pra caramba. Tu achou difícil? Aê! Nossa, tia, eu acabei um agora. Eu tô quase meia hora. Aê, acabou. Acabou! Não é muito difícil, gente. É que a gente tem que seguir aqui. Tia, lá em cima. Não mais difícil, eles estão compridos, daí fica um negócio comprido. E o meu não ficou bom, mesmo assim. Certo. Ô, tia, eu não tô conseguindo fazer. Tá, eu vou dar mais um tempinho, tá? Ô, tia. Oi? O tia 2 tá dando um pouquinho de trabalho. Para quem já terminou a A e a B, vão pensando no pontinho ali de baixo, tá? Eu preciso saber qual é o volume. Se cada cubinho tem de aresta 1 centímetro, qual é o volume das duas figuras? Ou seja, quantos cubinhos tem em cada figura? Ah, bem mais fácil. Ai, meu Deus, a minha bateria tá acabando. Tia, não tá... É impossível. Tia, a minha bateria do computador, ela tava acabando, né? Mas daí eu tava fazendo a primeira ainda. Eu falei, deve aguentar mais um pouco, né? 2 minutos depois, o PC desligou e eu caí da aula. Eu tive que pôr para carregar e entrar na aula de novo. Eu acabei de botar também. Tia, não tá fechando ali no meio, tá muito difícil no meio. Eu não tô conseguindo dar 2. Tô conseguindo no meio. Tá muito difícil de fazer na 1. Ô, tia, tu fez até que rápido isso aí? Gente, é que na verdade, assim, ó, é só seguir os pontos, ó. Vai contando os pontinhos, vê se vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e vai riscando. Olha só, eu queria trabalhar mais coisas com vocês hoje, tá? Mas não vou conseguir. Então, eu vou pedir que vocês parem o que estão fazendo, prestem atenção em mim, porque eu preciso explicar uma tarefinha que é sobre isso, tá? Então, ó, vou apagar aqui. Qual é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Contem os pontinhos, tá? Porque o que acontece? É como se fosse um espelho, né? Vocês vão fazer a mesma coisa do lado. Então, contem os pontinhos, ó. Daqui, do pontinho que eu iniciei, eu vou escolher um ponto para começar. Do pontinho que eu iniciei, eu vou ter que riscar
1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, conto, risco até o 6º pontinho. Daqui para cá, quanto que é? Da esquerda para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. 7? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, tá? Ô, tia, então eu primeira acho que que tu falou ali é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos também. Tá? Eu contei um a menos. Então, enfim, eu vou ter... Então, você tem 6 espacinhos, né, tia? tia? Eu contei os espaços, né? Mas a gente tem que contar os pontinhos, tá? E aí, pessoal, reproduzir aqui do lado, tá? Aqui, ó, eu tenho que riscar para a direita, para cima e para a direita. Não posso riscar no pontinho de cima. Então, um pontinho para cima e para a direita. E aí, vou obedecendo. É mais fácil se eu fizer, por exemplo, todo o contorno, né? E depois vou fazendo o de dentro. Quer dizer, tem gente que acha mais fácil assim, né? Tem gente que não. Então, procurem fazer 1, 2, 3, 10 vezes se for necessário, tá? Aqui, a gente está perguntando sobre volume, tá? Vocês lembram que para calcular o volume, eu tinha que multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, tá? O que a gente está trabalhando aqui? Figuras tridimensionais, tá? Então, essas figuras, elas vão ter largura, altura e comprimento, certo? Aqui, neste momento, vocês vão poder contar quantos cubinhos tem, tá? Para saber o volume. Mas aí, como é que eu faço? Olha só. Aqui eu tô vendo que eu tenho 1, 2, 3, certo? Quanto é que eu tenho lá atrás? Na primeira camada, quanto é que eu tenho lá atrás? 1. Não tenho 1. Eu tenho 2. Tem 2. Ó, porque esse aqui tá em cima desse, que tá aparecendo um pedacinho. E esse aqui de trás tá em cima de outro que tá lá atrás e não tá aparecendo, que tá em cima de outro da primeira camada e não tá aparecendo. Então, eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que não estão aparecendo, 6, 7, 8, 9, 10, porque esse aqui tá em cima de outro, tá? Então, vocês têm que imaginar e, de repente, até empilhar algumas coisas para poder ter a noção de como realmente está aqui, tá? Então, aqui o meu volume é 10, eu tenho 10 cubinhos. Aqui tá mais fácil, né? Que aqui eu estou vendo todos os cubos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Como é que eu poderia resolver isso aqui multiplicando? Olha só, eu tenho 2 cubinhos de um lado, vezes... tenho 2 cubinhos desse lado, mais 2 cubinhos desse lado, mais 2 cubinhos na altura. Ô, tia, não, ali é só um cubinho, tipo, ali na parte de baixo tem 4 ao total, porque, não, tem 3, porque um aqui, aí. Esse aqui dá tanto para cá quanto para cá, né? Isso mesmo, dá tanto para lá quanto para cá, né? Isso mesmo. Então dá 3, porque esse aqui é só um. Isso mesmo, tá? Então, eu tenho 3 cubinhos aqui e 2 na altura, certo? Então, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Mais um que tá aqui do lado, 7, tá? Agora, lá na outra página, vocês vão fazer atividades semelhantes, tá? Aqui eu tenho a malha triangular, como vocês já fizeram, só que aqui nós vamos fazer um
paralelepípedo, tá? Vocês vão reproduzir aqui, aí vão tentar contar quantos cubos como esse podem ser usados para fazer, né, para montar o paralelepípedo vermelho, tá? Vocês vão tentar colocar ali, mentalmente, colocar os cubos ali dentro do paralelepípedo, tá? E imaginar quantos cubos cabem aqui dentro. Olha só, se eu for... eu tô com... Só um pouquinho, Léo. Se eu for desenhar cubos aqui dentro... Opa, desenhei errado. Se eu for desenhar cubos aqui dentro, cubos daquele tamanho... Pode fazer já, pode fazer. Não, só estou explicando, tá? Quantos cubos eu consigo desenhar aqui dentro? Aqui não estão aparecendo os pontinhos, mas olha só, quantos cubos cabem aqui dentro? 4. 4 cubos, tá? Eu só tentei desenhar ali para vocês imaginarem, para vocês tentarem visualizar melhor, tá? Vocês vão reproduzir aqui do lado, tá? O paralelepípedo e tentar me responder aqui na letra A quantos cubos cabem aqui dentro, certo? Ô tia, uma pergunta. Ali no pontinho da página 53 tem que ir ver, tem que ir contar o quanto é o volume do número 1 e do número 2 e somar? É isso? Não é somar, é só contar o volume da figura número 1 e o volume da número 2, tá? Tá bom, obrigada. A número 4, ok? Kim, você tá travado. A número 4, ok, pessoal? Não tô te ouvindo. Eu tô usando a internet do celular da minha mãe porque eles desconectaram a internet. Tá. Agora aqui, vocês vão desenhar aqui do lado da malha um paralelepípedo formado por 6 cubos, tá? Por 6 cubos como esse. Este paralelepípedo em vermelho pode ser visto como o empilhamento de cubos cinza, tá? Então, quantos cabem aqui? Vamos ver. Ó, esse cubo aqui, ele é maior do que o cubo anterior, tá? Então, eu vou tentar desenhar aqui o cubo. Para vocês verem quanto cabe aqui. Ó, aqui, quantos cubos vão caber aqui dentro? Quantos cubos desse? 4 também. Vão caber 4 também. Só que eu quero que vocês desenhem um com 6 cubos, onde caibam 6 cubos. Então, vocês vão ter que aumentar esse desenho aqui, tá? Seguindo a malha quadriculada, tá? Certo? Quadriculada não, pontilhada, né? Depois. Aí, quantos cubos cinza foram usados para formar o paralelepípedo vermelho, né? Que a gente, na verdade, já respondeu, certo? E aí, depois, lá no material de apoio, você vai encontrar 2 malhas de cada tipo. Aí, vocês vão destacar para fazer essa atividade aqui. Vocês vão desenhar o que está sendo pedido, ó. Desenhe em uma delas um empilhamento de 5 cubos. Na outra, desenhe um empilhamento de sua escolha. Meu empilhamento tem quantos cubos? 10, 15, 2, tá? Vocês que sabem. Aí aqui é particular de cada um. Vocês vão escolher o desenho que vocês vão fazer. Na malha quadrada, a mesma coisa. Vocês têm que desenhar o que está sendo pedido aqui, 8 cubos. Depois, um empilhamento da escolha de vocês e colocar quantos cubos tem, tá? Nós teríamos que montar um painel, tá? Não vai ser possível, então guardem, não precisa nem destacar lá do material. Lista de tarefa.
Isso que eu acabei de explicar é tarefa, tá? Certo? Vamos bater uma foto. Vamos bater uma foto. Peraí, tia, peraí. Tia, deixa eu pegar a estrela. Deixa eu pegar ela ali. Let's take a picture, my bro. Nicolas, vamos abrir a câmera, Nicolas, para bater uma foto? Fotita de todos os dias com a tia Mayara. Cadê o Miguel? O Kim não tá aparecendo. O Miguel foi pegar a estrela. Valeu, gente. Beijo. Beleza, tia. Não esqueçam, nota extra de matemática para ser entregue hoje. Tá bom, tia. Tchau. Até que hora, tia? Até que hora? Até às 5 da tarde.